mesmo. Ele deu risada. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Vamos fazer a oração. Pai amado, vivo santo fiel, através da tua misericórdia nas nossas vidas, Pai, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua poderosa palavra sempre será, Pai, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha a governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, que liberta, que restaura. Em nome do Senhor Jesus, opera essas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Pedro, ele está trazendo um alerta, e hoje eu trago esse alerta para os tempos de hoje. Quando ele fala assim, sede sóbrios, ele está falando para a gente não se embriagar com as coisas desse mundo. Igual Jesus Cristo, né, ele falou em Lucas capítulo 21, para a gente tomar um grande cuidado com a embriaguez. Quando fala embriaguez, às vezes as pessoas automaticamente pensam no álcool. Mas assim, não é apenas no álcool que Cristo está falando. Ele está falando para não se embriagar com as coisas desse mundo. E vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, tramando como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Igual eu falei aqui, ó, não se embriagar. Tem muitas pessoas que às vezes não vigiam e acaba se embriagando. Sabemos que o que temos de mais importante aqui nessa terra é o tempo. E você vê que quando uma pessoa ela se embriaga com as coisas do mundo, o inimigo roubou o tempo. O tempo dela de estar na presença de Deus. Por quê? Porque ela não vigiou. Ela não vigiou. Por isso que Pedro está dizendo assim, ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu um leão atacando uma presa? Quem já viu aqui nos vídeos? Fala para mim assim, quantas vezes o leão ele erra quando ele ataca uma presa? Vamos dizer assim, de 0 a 100. Vamos dizer, 90% ele acerta, sim ou não? Por quê? Porque ele espera o momento certo. E quando a presa ela está distraída, é onde que ele vem. Por isso que devemos vigiar também. Olha a comparação que Pedro está fazendo do diabo, como leão. E aí o leão ele vem e pega já no ponto fraco mesmo da pessoa. Eu assisti um vídeo de um leão pegando um jacaré. Você acha que ele pegou pelo rabo? Se ele pegasse pelo rabo ali, o jacaré pegava ele. Mas não, ele foi certinho assim. Quando o jacaré vacilou, ele pegou pelo pescoço assim e não brigou com ele no chão não, porque o jacaré no chão tem força ainda. Ele levantou o jacaré assim, aí ele saiu lá todo. Eu vi um leão pegando o jacaré assim na água, ele só observando o jacaré passando, e de repente ele deu aquele mergulho e pegou o jacaré. Eu falei, meu, que tremendo, como ele calcula certinho ali. E é difícil ele errar quando ele ataca. Assim também, meus irmãos, é o diabo na nossa vida também. É difícil ele errar. Por isso que devemos vigiar, assim, ser sóbrio, não se embriagar com as coisas do mundo. Tomar um cuidado. Hoje o celular está roubando muito tempo assim das pessoas. Às vezes as pessoas elas ficam assistindo ali, vendo Facebook, a vida de outras pessoas, em vez de estar ouvindo Cid Moreira ali, você entendeu? Alimentando a fé. E o diabo lá dando risada, é isso aí. E depois a pessoa fica tão viciada que nem percebe que o diabo já pegou ele. Então devemos ser sóbrio, assim, vigiando, ser moderado para as coisas, é verdade ou não é? Ser moderado para as coisas, né? Saber ali, ser moderado para as coisas. Agora, aqui Pedro está falando que o diabo fica ao nosso derredor. Então quer dizer que ao redor fica o quê? Fica um anjo. Vamos aqui, ó, em Salmos 34. Eu vou pedir pro William vir aqui junto com o Wesley. Vem aqui, os dois fazendo favor. Vocês vão me ajudar? Vocês acharam? Salmo 34, vamos dizer assim. Acharam, sim ou não? Versículo 7, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui, ó, faz conta aqui. Vamos aqui, ó. Você vai ser aqui, ó. Você vai ficar aqui. Ele vai ser o seu anjo. Eu vou ser o inimigo tentando atacar o William. Assim, eu vou tentar atacar o William. Olha aqui, ó. O anjo, ele fica ao redor. Ele não deixa, eu estou ao derredor. É assim que o diabo, ele vai fazer, ó.
Ele vai tentar atacar, mas o anjo não deixa. Ele não pode fazer nada na vida do William. Ele até tenta, não vai conseguir. Mas olha aqui, ó. O diabo, ele vai tramar. Ele sabe que o William não é cego. Ele sabe que o William não é surdo. Então assim como ele fez na vida dos reis, antigamente, assim ele vai fazer. Ele vai fazer situações. Colocar situações assim para o William temer. Assim, para o William parar de fazer a vontade de Deus. Porque olha aqui o texto, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o diabo, ele vai fazer de tudo para o William deixar de temer a Deus. Por quê? Porque assim, o diabo ele vai trabalhar nas coisas visíveis. Vai usar pessoas com palavras negativas. Isso pode ser um familiar, pode ser um médico, pode ser assim, para fazer a pessoa travar, ficar com medo. Assim, e o William não vê um anjo aqui, ó. Aqui, faz conta que o William não está vendo um anjo. Não está vendo um anjo. Mas aquilo que o diabo armou ali na vida do William, ele está vendo. Ele está vendo. Então eu vou pedir até para os irmãos, vocês podem ficar sentados aqui, eu vou usar vocês novamente. Amém? Eu vou pedir para os irmãos irem agora em 2 Reis. Assim, ele trabalhou, capítulo 6. Na vida do adjunto de Eliseu. O que acontece aqui em 2 Reis, capítulo 6? O rei da Síria, ele sempre plana ali, ele faz um plano para destruir Israel. Mas toda vez que ele vai, dá errado. Por quê? Porque Deus ele avisa a Eliseu, e Eliseu avisa ali o povo, avisa o rei. E depois esse rei tenta novamente, não, vou fazer assim, dessa vez vai dar certo. E quando ele vai, dá tudo errado, porque Deus, ele avisava Eliseu, e Eliseu avisava o rei. E o rei, assim, escapava de toda a armadilha que o rei da Síria fazia. Chegou um momento que esse rei, ele reuniu ali o seu exército e falou assim, tem algum traíra aqui, não é possível. Alguém está denunciando toda a minha estratégia para eles lá. Aí um soldado falou assim, não, rei, não tem ninguém não. Ninguém está fazendo isso com o senhor não. Né, mas o que está acontecendo é isso aqui, ó. Enquanto o senhor está lá no seu quarto, só o senhor mesmo, planejando uma estratégia para destruir esse povo, Deus ele está sondando. Deus deles, ele vê, ele sonda o seu coração antes de sair. Qualquer palavra da sua boca, ele já viu todo o plano que está aqui dentro. E ele fala para o Eliseu, e Eliseu anuncia para o povo, né? Por isso que o senhor não está tendo sucesso aí. Aí esse rei fala assim, não, então vamos pegar esse Eliseu, vamos pegar ele. E ele reúne assim um exército grande, comparando com o diabo aqui, que anda ao redor. E eles reúnem ali um exército grande, e eles acampam ao redor ali da casa onde que Eliseu estava. Esse adjunto de Eliseu, ele levanta de madrugada, porque esse exército ficou acampado ali a noite inteira, a madrugada inteira, para pegar Eliseu. E esse adjunto de Eliseu, ele levanta. E ele vê, sabe, que é visível e notório, aquele exército grande. Ele não está vendo os anjos de Deus, ele está vendo um exército grande. Quando ele vê esse exército grande, ele começa a tremer mesmo. Ele começa a tremer e ele fala, agora a casa caiu. E ele vai avisar para Eliseu. Eliseu, tem um exército grande dos sírios, e eles vieram para nos pegar. Eliseu, como já é maduro na fé, ele sai do lado de fora. E olha aqui, aí ele vai dizer para esse adjunto, no versículo 16, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu fico observando assim esse adjunto, eu fico meditando, imaginando esse adjunto, ouvindo essas palavras de Eliseu dizendo assim, ó, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse adjunto ele olha assim para Eliseu, só está eu e o Senhor aqui. O Senhor está falando que mais é o que estão conosco do que estão com eles. Ele está vendo um exército ali, mas ele não está vendo anjos. Ele falou, só está nós dois aqui, nós dois contra esse exército. Eliseu, olha o tamanho desse exército. Olha o tamanho desse exército. Olha aqui que Eliseu vai dizer para ele no versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. Ao redor estava ali o exército, mas ao redor estava aqueles carros, aquele exército do Deus vivo, santo, fiel, aqueles cavalos de fogo. E assim, meus irmãos, o inimigo ele age na vida de muitas pessoas também. Porque as pessoas se deparam, voltando aqui, cadê o anjo também? Assim, ele não está vendo um anjo, mas às vezes o inimigo ele arma, sabe, uma estratégia que vai colocar medo. Assim, ele estava até andando, vem andando. Aí de repente apareceu um obstáculo aqui. Ele parou. Assim, ele começa a ficar com medo. Assim, isso acontece mesmo na vida real. A pessoa começa a ficar assustada, porque ela
ela não está vendo um anjo. E às vezes ela pensa que ela está sozinha, mas ela não está sozinha. Se ela estiver andando nos caminhos do Senhor, ela não vai estar sozinha. Ela não vai estar sozinha. Se ela estiver andando nos caminhos do Senhor, ela não vai estar sozinha. Mas se ela não estiver andando nos caminhos do Senhor, o inimigo vai fazer isso com todo mundo. Com quem está andando nos caminhos do Senhor e com quem não está. Mas a diferença com quem não está andando nos caminhos do Senhor é essa daqui, ó. Volta lá mais um pouquinho. Faz quando você não está nos caminhos do Senhor. Assim. Aí você está vindo. Fica parado aí. Você não está nos caminhos do Senhor. Aí eu sou inimigo, aí eu vou te pegar. O anjo pegou. O anjo não vai fazer. Você não está no caminho do Senhor? Assim, aí, por exemplo, vou colocar aqui. Ele não está nos caminhos do Senhor. O inimigo armou ali uma arapuca para pegar ele. Colocou algo de assustar. Aí vem andando. Aí apareceu um obstáculo. Você vai encarar? Pode encarar. Você vai encarar, mas o inimigo vai te abraçar, porque você não tem proteção nenhuma. Agora, por exemplo, se você está no caminho do Senhor, já é diferente o agir de Deus, né? Porque aqui, ó, fica na frente dele, guerreiro. Vai um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás, vai mais um pouquinho, não vai cair não, vai mais um pouquinho que eu não vou deixar você cair não. Tá bom, confia aí. Tudo bem que eu estou passando pelo inimigo aqui, mas eu não ia fazer essa maldade com ele. Um anjo. Ó, faz conta que não está acontecendo nada na sua vida, está tudo tranquilo, mas de repente vai aparecer um obstáculo, assim que o inimigo vai fazer. Você está andando, vai lá, vem. Aí apareceu, você parou. O que o inimigo pode fazer com você? Travar você. Você esquecer que tem um anjo aqui. E você ficar, sabe, assustado com aquela situação e deixar de andar. Você entendeu? Ele travar você, porque você ficou preso na situação. É igual aqui, ó, voltando para essa história, espera que eu vou usar depois mais vocês. Se quiser aqui, ó, rapidinho. Mas eu vou usar novamente os irmãos. Aqui o que vai acontecer? Quando Eliseu pede para Deus abrir os olhos do adjunto, o adjunto vê claramente, né, os cavalos de fogo, carruagem, ali, aí ele já pega uma confiança. E Eliseu, ele faz uma oração para Deus cegar aqueles homens. E assim Deus faz. Aí Eliseu chega no exército ali dos sírios e fala assim: olha, o homem que vocês estão procurando, ele não está aqui não, eu vou levar vocês. E Eliseu leva ele ali em Samaria. O rei de Samaria, quando vê ali o exército dos sírios, ele automaticamente, ele pensa, é para matar. E ele fala para Eliseu: vamos matar Eliseu. Eliseu fala assim: não, dá de comer para eles. Eles comemoram, faz uma festa lá, depois eles voltam. E durante um tempo houve paz. Mas o que vai acontecer depois? O rei da Síria, ele vai querer atacar de novo. E o rei da Síria, ele está representando aqui no Antigo Testamento o próprio diabo, Satanás, né? Esse leão que Pedro está falando que fica ao derredor, tramando a quem possa tragar, quem possa, sabe, ali pegar mesmo. E o que ele vai fazer? Ele vai atacar de novo, agora Samaria. Olha aqui no versículo 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. Trocar essa pilha, guerreiro, eu creio que... E cercou Samaria. Olha aqui, ó, vou ler novamente. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E o que aconteceu? Travou o povo. O povo ficou travado ali. Eles ficaram com medo por conta dessa situação. E chegou num ponto, meus irmãos, que as coisas começaram a aumentar. Olha aqui no versículo 25. Eu vou usar isso daí, viu, guerreiro? Isso daí para mim tá melhor. Olha aqui no versículo 25. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 pedaços de prata. Obrigado, viu, guerreiro? Glória a Deus. O preço da cabeça do jumento, vamos resumir aqui, chegou a R$800. O preço da cabeça do jumento chegou a R$800, meus irmãos. Vocês pegaram isso? Estou falando contra a filé não, Leandro. Estou falando da cabeça do jumento. Chegou um preço absurdo por conta dos sírios, do rei ali que fechou eles ali. Eles não conseguiam sair por conta do medo. E as coisas foram aumentando até chegar a cabeça de jumento a R$800. Quer ver? E aqui vai continuar dizendo aqui, ó, vamos aqui no versículo 25. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até o ponto de vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então esterco de pombas estava R$50. Olha o que o inimigo fez. E assim, meus irmãos, acontece nos tempos de hoje. Quando vai um país, uma cidade ou um bairro está passando por uma dificuldade, a tendência das coisas é aumentar. Você lembra lá em Santos, se não me engano esse ano mesmo, que a chuva pegou lá em Santos, lembra, Cristiano? Que destruiu tudo lá na Baixada. Você vê, o preço da água que eles estavam vendendo lá era um absurdo. Eles subiram a água de um tempo. Você viu, Sampaio, essa reportagem? O preço da água, eles vendendo lá na Baixada. Quando
houve aquela chuva lá e destruiu tudo ali. Eles estavam até arrecadando, outras pessoas levaram água ali. Mas eles aproveitaram aquela situação, né, para subir o preço. Assim também, eles estão aproveitando essa situação e subir o preço, meus irmãos. E trazendo para o mundo espiritual isso, assim acontece na vida de muitas pessoas. Assim, o inimigo, ele trava essa pessoa. Ele trava uma pessoa. A pessoa tem um anjo, está andando nos caminhos do Senhor, mas o inimigo, ele trava, não deixando a pessoa mais sonhar. Não deixando mais a pessoa sonhar, e as coisas vão aumentando. A tendência das coisas é o quê, meu irmão? Minha irmã, é aumentar ou diminuir? A tendência das coisas é aumentar. Então, assim o inimigo, ele trava. As pessoas deixam de ter fé, deixam de acreditar nelas mesmas. Vamos colocar um exemplo. Vai, que a pessoa, ela mora sozinha. Ela ganha, vai, R$1.000. R$1.000. Ela paga um aluguel. Aluguel, R$600. Então sobrou o quê? 400 reais. Uma pessoa sozinha, vai, que ela gasta R$300 comendo cabeça de jumento. Você entendeu? Você pegou? Gasta R$300 para se alimentar, mas comendo cabeça de jumento e um ovinho. Não estou falando contra a filha, não, senão vai aumentar mais. Eu estou colocando aqui para comer cabeça de jumento. Vai, uma pessoa sozinha, paga o aluguel, R$600 mais 300, sobrou 100. 100, estou falando de um mês. Aí se somar a conta de água e a conta de luz, já passou de R$1.000. E o que isso vai acontecendo? Vai virando uma bola de neve. Sabe? Ela não consegue vencer as suas dívidas. Por quê? Porque ela deixou de sonhar. Ela deixou de acreditar. Ela não semeia, meus irmãos. Tem assim a palavra no semeador. Quando você semeia, aonde? Fazendo bem para as pessoas, isso também. Mas quando você semeia em você mesmo, um tempo ali para você estudar, sabe? Um tempo ali para você investir em você. Você pode ter certeza que lá na frente você vai colher. Quando você tem isso. Mas o inimigo, ele trava a mente de muitas pessoas. As pessoas ficam acomodadas, sabe? Com aquela situação. Igual eu falei, a tendência das coisas é aumentar. Aí quando vai ver, a vida dessa pessoa está uma bola de neve. Porque ela gastava mais do que ganhava. Porque ela ganhava mesmo pouco. E as coisas vêm aumentando e ela vai gastando mais do que ganha. E quando vai ver, o nome está sujo, aí não tem mais jeito. É um travamento que o inimigo, ele usa na vida de muitos cristãos também. Na vida de muitas pessoas, não apenas cristãos, mas de muitas pessoas. E o que vai acontecer aqui, ó? Olha o que vai ficar marcado na história aqui de Israel. Duas mulheres, elas conversando, uma olha para o filho da outra, fala, seu filho está meio gordinho, né? O seu também. Olha que absurdo, meus irmãos. Olha que absurdo. Elas falam assim, que tal a gente fazer um acordo? Vamos matar os nossos filhos e a gente come eles. A obrigação da mãe é o quê? É cuidar do filho. Olha o ponto que chegou. A fome, que as mães chegaram nesse acordo. E assim aconteceu, meus irmãos. No primeiro dia, a mãe matou o filho dela lá, esquentou, eles comeram. No outro dia, aí ela falou assim, agora é o seu. Aí a outra falou, eu não, estou com o bucho cheio, vou matar o meu nada. E ela não gostou. Falou, não, nós matamos, o combinado era esse. Eu falei, não, eu aguento mais um pouquinho, não vou matar o meu não, não vou fazer isso não. E ó, meus irmãos, eu já fiz estudos e é comprovado que no inferno, assim, as pessoas, elas vão ser canibais. Elas não vão suportar a fome, elas vão comer ali, sabe, outras pessoas, ou senão até mesmo o seu próprio corpo, por conta da fome. Você vê que aquele rapaz, aquele rico que foi pro inferno, a primeira coisa que ele vai falar para Abraão, pede para Lázaro molhar a pontinha do dedo, só para pingar na minha boca, água. E se não tem água, meus irmãos, não tem alimento. Não tem alimento. Você imagina a tortura, sofrimento, além de estar no fogo, onde o bicho não morre, o fogo nunca apaga, onde cachorro e ranger de dente. Olha o sofrimento. E vai chegar nesse ponto. Mas voltando aqui para essa história, elas vão apresentar isso para o rei. O rei fica assustado com essa situação. Olha o ponto que chegou. E esse rei rasga as suas vestes, indignado, e ele fala assim, olha, eu quero a cabeça de Eliseu. Ele pensa que Eliseu é o culpado. E ele pede assim, um dos seus capitões ali, trazer Eliseu. E ele sai para falar com Eliseu. Eliseu, como ele é um profeta, Deus, ele tem uma intimidade com Eliseu. E Deus já fala para ele, ó, tá vindo um soldado aí do rei, mas não atende ele, o rei está vindo logo em seguida. E assim Eliseu fala assim, olha, não deixa esse homem entrar, né, porque eu estou ouvindo os passos do rei vindo. E assim acontece, o rapaz chega, eles não atendem, mas logo em seguida o rei já chega querendo falar com Eliseu. Aí Eliseu vai dizer assim para ele, vai profetizar, olha aqui no capítulo 7, versículo 1. Então disse-lhe Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevado por um ciclo à porta de Samaria. Ó, entenda isso. Isso já era para ser resolvido assim há muito tempo. Olha o ponto que eles deixaram chegar a essa situação.
né? Chegar a um ponto de duas mães, de tanta fome, matar o próprio filho. Assim, trazendo para os tempos de hoje, meus irmãos, muitas pessoas, né, deixam a situação chegar em um certo ponto que não tinha necessidade. Você vê que se esse rei tivesse procurado o profeta Eliseu antes, sabe, quando o rei da Síria acampou ali na porta, isso já estava resolvido, sim ou não? Já estava resolvido. Mas olha a que ponto ele deixou isso chegar para ele ir atrás de Eliseu. Quantas pessoas deixam o filho chegar no tal ponto, né, nos vícios lá, para depois ir procurar Deus? Quantas pessoas deixam, assim, às vezes a enfermidade chegar em tal ponto para depois procurar Deus? Quantas pessoas deixam ali a vida financeira chegar em tal ponto para depois recorrer a Deus, pedir ajuda? Não tem mais jeito, pai, né? E se tivesse vindo antes, Deus ele já tinha dado uma estratégia para essa situação ter mudado. Agora voltando aqui com o anjo e o William. Ó, o anjo está aqui, o William está aqui, assim a situação está aqui. O que eu quero falar para os irmãos? Que se os irmãos ficar parados na situação, o anjo vai ficar. Você vai ficar com um cara que fica parado? Você fica, anjo. Você foi enviado para quê? Para andar na fé, é ou não é? Mas não para ficar parado na fé, é ou não é? Ninguém veio para ficar parado na fé. Você entendeu? Então se a pessoa ficar parada ali na situação, assim o inimigo só vai colocando mais coisas. E quanto mais coisas o inimigo vai colocando, menos fé ele vai ficando. Assim, e o anjo vai afastando. Agora, por exemplo, vai lá, assim, fica aí na frente. Agora, por exemplo, quando o irmão está cheio de fé, ele está vendo a situação acontecendo aqui, e ele começa a andar, o que o inimigo faz? Ele começa a recuar. Ele fala, meu, olha aqui, quando você anda, porque tem um anjo aqui, o diabo ele não pode parar assim, vai um pouco para trás, senão eu vou cair. Não vai para trás. Vem aqui, vem, vai andando, vai andando. O inimigo ele não consegue parar, o anjo vai tentar assim, não. Mas assim, mas muitas pessoas travam, por quê? Porque elas não estão vendo o anjo. E aqui, ó, quando eles procuram a Deus, Deus ele é misericordioso, meus irmãos, demais. Você pode ver as pessoas que buscaram Deus. Deus, ele teve misericórdia e operou muitos milagres. Mas para isso, a pessoa teve que crer nele. A pessoa teve que ter fé no nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui Deus, ele profetiza. Olha aqui no versículo 7. Você lê para mim aqui, guerreiro? Assim, lê para mim o versículo 7. Lê aqui, guerreiro. Para mim, só para mim tomar um pouco d'água aqui. Pega o microfone aí. O versículo 7 não, capítulo 1. O capítulo 7, versículo 1, até o 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja a mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda diz o Senhor, fizeste janela no céu, e poder-se ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Sabemos que para Deus superar milagre, assim, tem que crer. A pessoa tem que ter fé. E por conta disso, esse rapaz não estava acreditando que eles iriam comprar ali farinha por um ciclo e cevado também. Ele falou: meu, Deus não vai fazer isso não, amanhã ainda. Aí ele já falou assim: olha, porque você disse isso, você vai ver com seus olhos, mas você não vai entrar. E o que acontece? Igual eu disse, Deus ele sempre procura pessoas que têm fé, sabe? Que tem fé mesmo, que quer andar e derrotar qualquer laço do inimigo. Deus olha lá de cima, 4 leprosos. Cadê? Eu vou chamar 2, vem 2 aqui, vem seu Duda e o Leandro, vem aqui, 4 leprosos. Vou só colocar como uma amostra aqui, o seu Duda e o... E vou aproveitar vocês, é 4, vou aproveitar vocês. Vem por aqui, seu Duda. Você está fazendo academia, seu Duda? Você está mais forte. Ah, é blusa, está com umas blusas aí, entendi esse manto aí, seu Duda. Está com 2 calças, eu entendi o manto, ó. Os 4 leprosos, cadê? Esse daqui está leproso mesmo, que está mais... assim, ó. E o que acontece aqui? Esses 4 leprosos, olha o pensamento deles. Enquanto o povo estava recuando ali, com medo de Sírios, esses 4 leprosos, eles pensam assim mesmo. Pensa junto comigo. Eles estavam à porta de Samaria. Por que eles estavam à porta de Samaria? Porque eles não podiam estar ali dentro de Samaria, porque eles eram impuros. Assim, eles não podiam estar perto de outras pessoas. E se outras pessoas viessem perto deles, eles tinham que falar: nós somos impuros. Então por isso que eles estavam separados. Olha o pensamento deles, olha que forte. Ele falou: meu, está sem alimento aqui. Se a gente ir lá para Samaria, o que vai acontecer com a gente? Se a gente ir lá, vai morrer. Lá não tem alimento, nós vamos morrer. Se a gente ficar aqui, parado, sentado aqui, o que vai acontecer com a gente? Vamos morrer também. Que tal a gente ir lá no Arraial dos Sírios? Se a gente ir lá para Samaria, vai morrer. Se a gente ficar aqui, vai morrer. Se a gente ir no Arraial dos Sírios, o que pode acontecer com a gente? Morrer também. Mas se é para morrer, pelo menos vamos arriscar chegando lá, mas saber se eles não têm misericórdia da gente. E eles tiveram essa atitude. A palavra fala aqui, ó, fica os 4 aqui juntos assim.
que eles andando aqui para o arraial da Síria, vem andando assim. Oh, meus irmãos, vocês são leprosos. Leprosos não andam desse jeito. Leprosos está com uma perna assim, você entendeu? Ontem eu fui na visita, as irmãs fizeram igualzinho, nem precisei falar. A irmã já vem arrastando na casa. Vocês são leprosos, né? Leprosos vai andando assim. Eles fracos, doentes ali, né? A palavra fala que cada passo que eles davam, meus irmãos, é forte isso. Cada passo que eles davam, amém, aqui, eu não vou deixa, vocês estão de parabéns. Mas que cada passo que eles davam, o povo do arraial da Síria, eles já escutavam o som de cavalos, exércitos. Cada passo que eles estavam dando aqui, quebrado, assim, sabe, mas andando na fé, o exército da Síria, eles falam, tá vindo um exército aí, vamos fugir. Estava vindo 4 homens cansados, quebrados, né? E Deus fazendo um reboliço lá. Eles ouvindo sons de cavalos, um exército grandioso. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui. Fátima, lê aí na sua versão. O 3. O 3 até o 6. Do capítulo 7. Havia 4 homens com lepra, sentados juntos à porta da cidade. Por que ficamos aqui sentados, esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas, se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais. Olha, eles ficaram com tanto medo que eles fugiram. Por quê? Porque os leprosos estavam andando mais na frente deles, sabe, aqueles mesmos cavalos, carruagens que estavam na frente de Eliseu, agora estavam na frente ali dos 4 leprosos. Eles estavam indo na frente, assim, por isso que eles ficaram, vamos correr desses homens aí, desse exército. Assim meus irmãos, né? Quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, guardando a palavra de Deus, tenha sempre isso, que o anjo do Senhor está sobre você. E o que vai acontecer aqui no versículo 8? Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda à outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros: isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então, voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Olha que bonito o que eles fizeram. Fomos ao... Presta atenção só um minuto assim. Olha o que eles fizeram. Eles não eram desprezados? É leproso, deixa do lado de fora. Assim, você vê que eles conquistaram ali o arraial do povo ali dos sírios. Eles estão pegando riquezas, alimentos. Eles poderiam ter no coração: não, vamos deixar eles lá, sabe, deixa eles lá, ninguém está vendo nada, vamos ficar aqui, pegar tudo pra gente, vamos comer, somos ricos. Eles não carregaram uma água, não, vamos avisar eles lá, vamos repartir. Você entendeu? Olha a visão, você entendeu? Olha a visão que eles estão tendo. E assim eles avisam lá, aí eles saem. Imagina aquele povo com fome, sai correndo. Esse capitão que Elias tinha profetizado, ele sai assim, quando ele abre a porta ali, assim para o povo entrar, o povo estava com tanta fome que começou a pisotear nele, e ele acaba morrendo com fome. A profecia do homem de Deus. Olha aqui no versículo 16, você lê pra gente? 16. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E, de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade. Mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A palavra que Deus liberou para a sua vida, ela vai acontecer, meus irmãos. Basta você temer a Deus. Quer temer a Deus? Assim, continua firme na palavra do Senhor, confiando no nosso Deus Todo-Poderoso. Basta você ficar firme, e não temendo as coisas que você está vendo. A palavra fala que devemos viver de visão, não de vista. E temos que ter isso no coração. Tem um anjo acampado, cuidando de você. Às vezes você veio buscar aqui, não apenas por você, mas meu familiar. Você tem um anjo aí na sua frente, sim ou não? Tem um anjo cuidando de você, sim ou não?
Mas meus familiares, eu falo até na vida dos seus familiares, mas eles não estão guardando a palavra do Senhor. Mas você está. Você pode ter certeza que através da sua fé, Deus também acampa uns anjos ali guardando, sabe, do seu filho, sabe, dos seus irmãos. Olha aqui, ó, no livro de Jó, olha a prova disso aqui, ó. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 1. No versículo 9, o diabo vai falar assim, Deus falando assim, ó, notaste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus. Olha o que é temente a Deus. Temer a Deus, meus irmãos, o que é? É guardar a palavra dele, temer mesmo. Sabe, fala, não, assim, não faço isso porque eu temo. Você vê o salmista falando no Salmo 119, aconselho os irmãos a ouvir bastante esse salmo, ler bastante esse salmo. Assim que o salmista ele fala assim, Deus, que o Senhor não venha me castigar no dia da sua ira. Que dia é que ele está falando isso? O dia da sua ira. Assim, o dia que Jesus Cristo vier, a ira de Deus. Mas ele falou assim, mas se eu errar, pode me castigar aqui, enquanto eu estou aqui, me corrige, para que eu possa despertar para o teu evangelho. Então aqui você vê que o texto fala que Davi, que Jó, ele era temente a Deus. Assim também Davi, né? Se você vê lá o Salmo 119, diversas vezes ali fala, meu, eu tenho meditado na tua palavra de dia e de noite, eu tenho guardado a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, não é isso que a palavra fala também? A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E aqui você vê que Deus apresenta a Jó, um homem temente a Deus. Temer é isso, meus irmãos, é temer a palavra de Deus. E olha aqui, ó, no versículo 10, o diabo vai falar, no versículo 9 ele fala também, o Senhor fica guardando ele, porventura, Jó não ia, teme Jó, o Senhor fica guardando ele. Olha aqui no versículo 10, porventura tu não cercaste, olha aqui, ó, cercaste, dê proteção a ele e a sua casa. Olha aqui, a ele e a sua casa. Você entendeu? Então quando você está buscando o Senhor, Deus não está só protegendo você não, meu. Ele está protegendo a tua casa. Ele está protegendo a sua casa. Quer ver? Ó, eu vou pegar assim, ó, vou colocar um exemplo aqui, quer ver? Cadê o... Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, vou mexer com ele, quer ver? Assim, ó, o inimigo vai pegar o William, Cadê seu anjo, William? Cadê essa mulher dele que vem? Cadê seu anjo? Anjo, o que é isso? Estou mexendo com sua missão é cuidar desse homem aqui. Deixa eu voltar aqui, vou pegar o William. Mas agora ali, ó, faz conta que a Su é a irmã dele. Agora eu vou pegar a Su aqui. Cadê o anjo da Su? Cadê? Eu falei que o anjo está protegendo, cadê um anjo aí da Su? Olha, eles são anjos da Su aqui. Isso, você entendeu? Protegendo a Su também. Você pegou? Você entendeu? Então quando a gente está no caminho do Senhor, Deus, Ele não só nos protege, mas protege também os nossos familiares, meus irmãos. Vocês pegaram? Então Deus não só nos protege, mas protege os nossos familiares. E se Deus permitir acontecer alguma coisa com os nossos familiares, você pode ter certeza que tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Vamos finalizar aqui em 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai querer mexer na sua fé. Ele vai querer que você saia da palavra de Deus, meus irmãos. Nunca saia da palavra de Deus. Continua guardando a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aqui no versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então olha aqui, quando você se humilha perante o nosso Deus, o tempo certo, meus irmãos, Deus vai te exaltar. Sabe, você vai dar um grande testemunho. É isso que Davi está dizendo no Salmo 34, o Salmo que nós lemos. O Salmo que nós lemos ali, se os irmãos depois meditar nesses textos que eu estou trazendo, é isso que até mesmo o salmista vai dizer. Os textos que eu trouxe, todos se encaixam. Porque Davi, ele fala sobre isso, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ali no Salmo 134, o salmista, ele vai escrever aquele salmo lindo, por conta disso. Quando ele estava ansioso, ele foi procurar o rei Aquis. Ele foi ali procurar no homem o que era para ele encontrar somente em Deus. Ele foi tentar procurar um refúgio no rei Aquis, mas depois ele viu ali que no homem ele não ia encontrar nada. Os soldados ali do rei pegam e falam assim, esse não é Davi? Aqueles que as mulheres cantam, e Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Davi, quando ouve isso, falou, eles vão me matar aqui. E ele começa a dar uma de louco. Ele pula no portão, não sei, ele começa a babar. O rei ficou olhando assim, já basta os loucos que eu tenho aqui, vocês vêm me trazer esse homem, manda esse homem embora.
Davi entendeu que, por exemplo, não é conforme ele quer, ou ele procurando as pessoas que ele quer. É Deus que é o refúgio dele. Por isso que ele vai fazer o louvor lá. Vamos aqui, ó, para finalizar. Salmo 34. Aí nós finalizamos. E às vezes na nossa ansiedade, né, a gente vai procurar num homem. Salmo 34, versículo 1. Aqui Davi está fazendo até mesmo um culto de ação de graça pelo que o Senhor fez na vida dele. Você vê que o sacerdote Abimeleque, ele vai abençoar Davi até com os pães consagrados. Você vê que depois Jesus Cristo fala sobre esses pães para despertar ali os fariseus com o sábado. Além disso, Abimeleque vai dar aquela espada do Golias para Davi. E olha aqui, ó, Davi vai dizer assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Porque Davi, ele viu que Deus cuidou de tudo, que Deus estava com os anjos, Deus estava dando a vitória para ele. E depois que ele passou por esses momentos, por essa aflição, por essa ansiedade, ele vai aconselhar o povo. Por isso que ele vai falar aqui, ó, no versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus ele livra de cada cilada. Deus ele é justo, meus irmãos. E aqueles que eles agem com justiça conforme a palavra de Deus, Deus ele guarda, ele livra, ele guerreia. Agora Deus ele é contra os injustos, né? E isso que Davi está falando assim: olha, mesmo modo que Deus tem me guardado, ele pode guardar qualquer um, se temer a Deus, se guardar nas palavras do Senhor e esperar nele. Olha aqui no versículo 8, ele vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, que espera ele, sabe? Que não age, igual eu preguei essa semana, Deus falando muito sobre isso. Olha, não age conforme a sua força, não faça conforme a tua vontade, espera em Deus. Pois quando Deus ele age, as coisas vão acontecer. Se você esperar em Deus, você pode ter certeza que você vai ter mais vitória. Você vai ter mais vitória. Olha aqui, ó, porventura, ele fala no versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada aos... Versículo 9: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha, Deus guarda, Deus dá vitória. Então creia que nessa jornada, eu não sei o que o inimigo colocou assim para te assustar, para te colocar medo, mas Deus está falando para você assim, ó, só continua andando na fé. Ele não vai tocar no fio de cabelo seu. Ele só quer te assustar. Grande é a sua vitória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É igual, você viu Golias? Golias fez o povo de Deus, aquele exército, um homem fez o povo de Deus recuar. Mas Davi não. Davi o quê? Oxi, se Deus abrir os olhos desse Golias, o exército que tem aqui do meu lado aqui, ele vai correr. Aí não precisa abrir os olhos não, deixa que eu vou marchar para frente dele, que ele vai cair. Você entendeu? Assim também, meus irmãos, é a palavra de Deus nas nossas vidas. Continua confiando no Senhor, né? Continua meditando na palavra de Deus em casa, meus irmãos, né? Na igreja, procurando saber qual que é a vontade de Deus, né? E se desviando, né, de todo mal, né? Tem muitas pessoas maldosas, né, que assim são enviados de Satanás, que quer nos afastar de Deus e não quer nos trazer para Deus. Então assim, vai guardando teu coração. A maldade está tanta aí, você vê, Denise colocou um pastor até mesmo aqui do bairro, né? Eu não conheço esse pastor não, assim que foi preso por estupro. Você vê que a maldade está tanta, né? Pessoas que não estão vigiando. Mas a palavra de Deus fala: ai daquele que vier o escândalo. É inevitável não vir um escândalo, mas ai daquele que vier o escândalo, né? Você vê que as pessoas estão não tendo mais temor de Deus, né? Mas assim, vamos tomar cuidado, amém, meus irmãos? Que o diabo ele está aí, está só tramando quem possa tragar, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, amém, meus irmãos?